Boa noite, bem-vindos para mais um trabalho aí com apoio pedagógico andragógico em matemática, né? Vamos dando continuidade. O começo sempre é muito parecido. Eu começo com aquela frase do olhar enevoado. Então a gente está sempre aprendendo, né? A gente vai tentando acrescentar pedacinhos para que a gente tenha um olhar mais completo. Do contrato, eu queria hoje chamar a atenção para o diário de bordo, que vocês possam ter, né, um diário de bordo. E hoje eu vou trazer duas atividades que são novidades aí em relação ao que a gente fez na aula retrasada, trabalhando a questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, e o diário de bordo, na minha opinião, ele vai ajudar. Todo diário, ele é pessoal, esse diário é de vocês, então eu sugiro que vocês façam anotações. No próximo ponto aí, o desenvolvimento, que eu aconselho que a gente faça, para além do profissional, mas aquele desenvolvimento pessoal também. Todo o trabalho nosso, ele pode e deve ter esclarecimento. Se tem alguma coisa que a gente trabalhou em aulas passadas e não está muito claro, vocês podem perguntar. E a CPA está em andamento. Então, existe um formulário que é dirigido a vocês, estudantes, e, por favor, respondam lá, sejam parceiros, façam críticas, mas também sugestões, e vamos levando essa parceria aí para melhor. Qualquer coisa é só perguntar. Eu vou virar a página aqui. Gente, a novidade é essa sensibilização aí para o autoconhecimento e o autocuidado. Tem uma palavra que eu inventei, né, chama ipsos, conhece-te por inteiro, né? A palavra ipsos, para mim, ela tem esse significado, conhece-te por inteiro, porque desde moleque, com 18 anos aí, o pessoal falava conhece-te a si mesmo, né? E quando a gente falava isso, eu ouvia as pessoas falarem isso, elas falavam muito da parte cognitiva, né, da parte intelectual, mas também, em outros casos, da parte psíquica, né? Então, o nosso psique, esse nosso interior, como é que está? Mas, na verdade, a gente precisa corpo, eu preciso ter uma boa noção do que o meu corpo pode, não é? A mente, esses dois pedaços que eu coloquei para vocês, existem outros pedaços, o da memória que a gente vai estar explorando hoje, e depois a questão do emocional, que também a gente trabalha hoje, e eu gosto de trazer a parte do meta, né? Para algumas pessoas é a religião, para outras pessoas é o esotérico, mas existe alguma coisa que está acima de nós, do meu ponto de vista. Tainá, bem-vinda. Gabriela, bem-vinda. Então, isso que a gente vai fazer. E quando eu falo do diário de bordo, tem um pedacinho lá do diário, vocês podem estar virando ele de cabeça para baixo, fazendo ele de trás para frente, criar um dicionário pessoal. É uma sugestão, para que vocês comecem a trabalhar esse autoconhecimento. Então, eu faço uma introdução aqui do que é, vocês podem perguntar. Então, dentro daquela proposta, né, de desenvolvimento pessoal e profissional, tem esse pedaço aqui que nos constitui também, né? A questão da ergonomia, indo do primeiro para o último, falando dos benefícios. Quando eu trago esse trabalho aqui para a nossa aula, né, a minha esperança, e depois vocês vão me falar, realmente, professor, melhorou a minha atenção, melhorou a minha concentração. Mas também vocês podem falar assim, não está ajudando nada, a gente só está perdendo tempo, é melhor que a gente estivesse fazendo outra coisa. Então, são opiniões que vocês podem estar dando aí ao longo dessa aula ou ao longo do nosso trabalho. Quando a gente fala de ergonomia,
né? No caso, a gente precisa sempre descobrir a melhor posição, a melhor postura, aquela que nos traga conforto. Aí eu gosto de lembrar que a gente é homus erectus, não é? Não é, homus tortus, nem homus encostatus. A ideia é que a gente precisa ter uma postura, porque essa postura nos ajuda aí a trabalhar essa questão da atenção e da concentração, inclusive para esse exercício que a gente vai fazer. Um outro aspecto é o da respiração. Então, é importante que a gente preste atenção na nossa respiração. Ela pode ser a superior, alguns de vocês estão acostumados, de repente, a preencher o pulmão, ou pode ser aquela profunda, que vocês sentem que o abdômen de vocês ele está em movimento. Então, ela é mais baixa, né? Vocês precisam se conhecer e saber qual é que vocês usam, e depois, no uso de uma ou de outra, onde é que vocês se sentem melhor. Aí tudo isso ajuda também a nossa percepção. Quando a gente fala do conhece-te a ti mesmo, e conhece-te a ti mesmo por inteiro, eu preciso conhecer as minhas emoções e meus sentimentos, né? O exercício 1 que a gente faz hoje de 1 minuto é para trabalhar essa percepção de como eu estou, né? E o exercício 2 é para a gente poder começar a trabalhar o nosso autoconhecimento para, espero, né, que a gente caminhe aí para melhor atenção, melhor concentração. Isso no intuito de ajudar. Se não tiver claro, vocês podem me interromper e perguntar. Esse exercício de 1 minuto, que começa no slide seguinte, que é o da checagem, para que a gente comece a se perceber como é que eu estou, como que eu estou chegando para a aula hoje, não é? Então, a gente se escuta, a gente presta atenção na respiração, a postura sempre, né? Toda vez que vocês tentarem trabalhar essa situação, eu tenho essa prática, graças a Deus, há bastante tempo, isso me ajuda muito, né? E eu acho que faço isso diariamente, várias vezes ao dia. E isso vai me posicionando e seja para o início de uma reunião, para o início de uma aula, para o meu repouso. Então, para todas as ações que eu tenho, isso me ajuda, né? Então, a gente começa a se perceber, a se autoescutar, não é? Como eu estou. A respiração e a percepção, as emoções e sentimentos. Tem coisas que, de repente, vêm de fora, não é? São as emoções, e depois, aquilo que a gente sente vem de dentro, são os sentimentos. E quando eu falo do dicionário, né? Por exemplo, eu vou usar algumas figuras aqui hoje. E essas figuras, elas são umas respostas pessoais, de pessoa para pessoa, essas figuras atingem de maneira diferente. Do exercício 2 também, quando a gente falar dos recursos, também é muito pessoal. E aí, no diário de vocês, vocês vão anotando. E aí vocês vão percebendo como é que vocês estão. Se hoje você está melhor que ontem, e assim por diante. E se não está melhor, o que aconteceu? Ou o que a gente pode fazer para que a gente tenha pequenas melhoras todos os dias. Então, eu vou iniciar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só para esse exercício de 1 minuto, de a gente se checar, saber como nós estamos? Algum comentário? Gabriela caiu. Espero que ela tenha caído. Então, assim, na conexão, né? Não que ela tenha fugido. Não, a Gabriela voltou. Muito bem. Foi uma queda de conexão. Então, o próximo slide. Gente, ó, olhem aí
esses 9 cachorros, né? E cada um deles tem uma expressão, não é? O significado dessa expressão, ela é pessoal para cada um de vocês. Então, vocês já prestaram atenção na postura, como vocês estão agora, já prestaram atenção na respiração de vocês, e agora vocês estão olhando para vocês. E se algum cachorro daqui traduz o teu estado de espírito agora, e como você está, o significado de cada foto é muito pessoal. De repente, eu estou olhando lá o cachorro 4 e eu faço uma interpretação, que pode não ser igual a nenhuma das outras pessoas que cá estão. Aí eu pergunto, né? Eu vou pedir para vocês partilhar o número na resposta. Eu me sinto 1, me sinto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, a gente teria aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas, né? Então, eu vou colocar a minha. Opa, legal. 4 e 7. 7. Nathalie, número 1. Aí, na número 4. Acho que já deu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que faltou só o Fagner. Ah, o Fagner respondeu. Tá, legal. Então é isso. Então, ó, essas fotos estarão aí com vocês quando a gente compartilhar o material, e depois o significado disso é muito pessoal, né? Para mim, no número 4 tem um significado, que pode não ser o mesmo que o da Tainá. Mas aí, aos poucos, a gente está se auto-enxergando, né? Se auto-percebendo, se auto-checando, e isso nos faz desenvolver atenção e concentração. Então, no Instituto Gaia, isso é chamado simplesmente de checagem, não é? E a pergunta que eles fazem é: com qual cachorro você se parece mais agora? E aí eles mostram as fotos. Então, esse é o exercício 1. Acho que foi mais ou menos 1 minuto aí com os comentários um pouco mais. Alguém quer comentar? Vão se percebendo aí, por favor. E, na minha opinião, isso ajuda a atenção e concentração. E aí eu vou fazer o exercício 2. Posso? Ok. Então, o próximo slide, ele é uma introdução para o exercício 2. É assim, a gente vai começar a utilizar um recurso. Não sei se vocês lembram, quando a gente falava de competência, o Perrenot, ele chama de recurso. Informação é um recurso, conhecimento é um recurso, uma habilidade que a gente tem é um recurso. Aida, boa noite. Alguma coisa que a gente valoriza é um recurso e alguma atitude que a gente tem é um recurso. E aqui, o Instituto Gaia, ele traz um recurso que é a nossa mente, né? E qual é a vantagem desse recurso? É um recurso que sempre está conosco. Boa noite, Aida. A gente está fazendo um exercício aqui de autoconhecimento e autocuidado. Esse daqui é o segundo exercício. Eu estou fazendo a introdução para esse segundo exercício para essa situação. Então, Sim, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, utilizar o recurso mente, não é? Esse recurso mente, ele sempre está com a gente, não é? Se a gente falar do outro recurso, talvez a gente precise das fotos na mão. Talvez a gente precise de uma outra ilustração. Mas esse recurso agora, a mente, não é? Eu posso trazer para minha mente. Janaína, boa noite. Eu posso mentalizar uma foto, alguma que eu gosto de memorizar,
eu posso trazer para minha mente um filminho mental. É um recurso que eu aprendi a usar assim de muito cedo e é o que eu mais faço. Eu trago esse pequeno filme mental para minha mente e isso me ajuda aí no meu autoconhecimento e no meu autocuidado. Aí, na prática, aí, com várias pessoas durante essas semanas aqui, tem pessoas que trazem cheiros, imagens de lugares para nossa memória, para nossa mente. Elas trazem para nossa memória e para nossa mente a figura de uma pessoa. Elas relembram um diálogo. A gente pode estar fazendo uma oração e a gente pode estar usando uma música. Quando eu coloco a música de fundo aqui, é porque eu gosto. Mas, por exemplo, para essa atividade não precisaria de música nenhuma. Mas essa música que, de repente, o estudante A traz é uma música pessoal, que ele traz para esse recurso mente, para ele, que aí, mentalmente, ele começa a cantarolar essa música. E para todo exercício aí de autoconhecimento e autocuidado, a gente precisa lembrar da postura. Será que eu estou acomodado da melhor forma? Prestar atenção na respiração. E aqui tem um acréscimo, que é a posição das mãos. Isso foi algo que eu aprendi nessas últimas semanas, porque e essa atenção o pessoal não dava, né? Então, às vezes, a gente não sabe o que fazer com as mãos. Então, se fosse numa igreja, a gente estaria juntando as mãos aí em oração, por exemplo, né? Para esse trabalho aí de autocuidado, né? Agora, tem algumas escolas aí mais holísticas que também juntam as mãos em posições diferentes. Tem pessoas que trazem as mãos para o coração. A primeira vez que eu fiz dessa forma, a pessoa, isso lá com 18 anos, ela pediu para colocar a mão nas coxas, né? Então, eu estava sentado e as mãos depositadas sobre as coxas. Mas isso daí é de cada um. Se a gente pensar no monge, quando ele senta lá a melhor posição para ele, a posição de lótus, ele coloca as mãos lá de uma tal forma que fique fazendo o quê? Uma abertura para a energia do universo, por exemplo. Aí é de cada um, tá bom? E aí, ó, o recurso que vocês vão utilizar, eu não preciso saber, mas vocês, no diário de bordo de vocês precisam saber, não é? E no trabalho, em casa, antes de deitar, na hora de participar de uma aula, numa palestra. Então, tudo isso é um recurso que você pode estar trazendo, e como eu falei, na minha opinião, o benefício é atenção e concentração. E aí a gente, acho que potencializa o aprendizado. Da forma que eu estou colocando aqui, não é preciso que vocês me falem qual recurso que vocês estão trazendo. Tudo bem? E aí, quando a gente executa, então, eu estou no meu trabalho, eu cronometro lá mais ou menos 1 minuto. Então, eu trago a foto mental, eu trago o filme mental. Uma daquelas situações, né, que eu coloquei no anterior lá. Foto, filme mental, cheiro, lugar, pessoa, diálogo, oração, música. A nossa mente, ela é poderosa, ela pode trazer muitas coisas, né? Mas a gente traz algo que nos faz sentir bem e isso melhora o nosso autocuidado. A gente presta atenção na respiração e depois vai percebendo como estamos, né? Que emoção que está presente, que sentimento está presente. E a gente pode colocar esses dados no diário de bordo. Então, pode começar com 1 minuto, pelo menos. Depois, no dia a dia de vocês podem aumentar para 2, 3 minutos. De repente, eu tinha, mais ou menos com 18 anos de idade, dificuldade para dormir. Mas aí, depois que eu usei essa situação aqui, trouxe meu filme mental para o meu exercício, o que aconteceu? Eu já não percebia mais um momento que eu entrava no sono, né? E depois que eu casei,
que acontece? A impressão é de que o sono ele vem muito rápido. E é uma sugestão, mas pode ser no sono, pode ser no trabalho, pode ser no início de uma palestra, pode ser no início de uma aula. Então é isso, gente. O primeiro é a checagem, como eu estou. Eu posso repetir no final da aula para quem quiser ficar aqui e a gente retoma isso. Mas como vocês estão vendo, está gravado. E depois o autocuidado, né, que seria esse exercício daqui, para que a gente possa trazer uma foto que nos traz uma boa sensação, um filme mental que nos traz uma boa sensação, um filme, uma situação que está presente na nossa mente. Então, eu posso levar isso para o trabalho, posso levar isso para casa de um amigo, posso levar isso para uma palestra, posso levar isso para o meu sono e assim por diante. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado, reflitam a respeito e depois vocês me digam aí se realmente isso foi positivo ou não. E talvez vocês não tenham resposta hoje, mas vocês podem estar falando dela num próximo momento. A ideia é que a gente traga essa prática para o início das nossas aulas. Então, vamos lá. Virei a página. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. O que a gente está fazendo hoje? A semana passada foi a semana acadêmica e hoje a gente retoma a aula da semana passada. Na semana passada ela estava gravada e se alguém tentou, os exercícios são exatamente os mesmos, né? Dentro de matemática financeira, a gente tem 4 variáveis, né? 5 variáveis para falar. Juros, montante, capital, o I da taxa e o tempo. São 5 variáveis. E a gente já fez cálculo de juros, já fez cálculo de capital, já fez cálculo de montante e vamos fazer agora o cálculo das taxas. E o cálculo do tempo, eu costumo não trazer para esse nível de curso. Quando vocês forem aí para um módulo de gestão financeira ou um módulo de administração ou ciências contábeis, por exemplo, vocês podem estar trabalhando a complexidade do tempo. E para a nossa matemática básica aqui, esse trabalho do cálculo do tempo eu não vou trazer. E outro ponto que a gente vai trabalhar hoje é a análise combinatória, o princípio fundamental de contagem, que é a base da análise combinatória. Então, é isso para hoje, que foi o mesmo da semana passada. Já começando a exercitar, quando a gente fala da taxa, não é? Uma questão que aparece muito. Toda a taxa Selic que é publicada, ela é anualizada. Quando a TV, a cada 45 dias, anuncia a taxa Selic, é a taxa para 1 ano. E aí, se eu tenho um investimento que é 1% ao mês, o que acontece? Esse investimento ele é melhor que a Selic ou pior que a Selic? Haverá ganho ou perda? Essa é a questão que a gente deve estar fazendo sempre. Se eu abrir um negócio, esse negócio ele precisa ser melhor que a taxa Selic anualizada, por exemplo. Mas aí, quando a gente abre o negócio, a gente tem uma ideia de qual é a rentabilidade desse negócio em um mês. Depois a gente pode projetar para 1 ano para realmente aí poder comparar. Ok? Então, a gente viu que tem 2 regimes, um em juros simples e outro em juros compostos. O juros simples, ele pode ser um pontapé inicial, mas o mercado não trabalha com ele para para esse comparativo. Então, em juros simples, quando a gente fala de 1% ao mês, trazendo aqui, ó, 1% ao mês, vocês sabem quanto é que dá e o equivalente dessa taxa ao ano? Alguém arrisca uma resposta? Ou respondeu isso a semana passada? Fagner, 12. Alguém arrisca uma outra resposta?
Só mais uma resposta. Pode ser igual. Ninguém arrisca? Ninguém chuta? Gente, ó, juros simples é multiplicação. Quando a gente tem a fórmula J-CIT, J igual capital que multiplica o índice da taxa vezes o tempo, né, é uma continha de vezes. Tudo bem, Gabriela, sem problemas. Aí, o legal da aula gravada é isso, que você pode ver e rever. Tudo bem? Quando a gente traz o pedaço do I vezes T, a gente tem aí a situação da taxa na periodicidade que a gente quer. Se é 1 ao mês, eu multiplico por 2, vai dar 2% ao bimestre. Se é 1 ao mês, eu multiplico por 3, vai dar 3% ao trimestre. Se eu tenho 1% ao mês e multiplico por 6, vai dar o quê? 6% ao semestre. E como, no nosso caso, o I é 0,01 vezes 12, isso daqui vai dar igual a 0,12, que equivale, né, ao 12% ao ano, como o Fagner aí respondeu. Essa é a ideia. A gente usou um número simples, mas toda vez que falarem para vocês de uma taxa ao mês em juros simples, é só multiplicar pela quantidade de meses do período. Ou, se eu tenho uma taxa que essa taxa é semestral, em juros simples. Se a taxa é de 12% ao semestre, e eu quero saber a taxa mensal, o que eu faço? Eu vou dividir 12 por 6, aí eu vou ter 2% ao mês. Ou, se eu tenho 12% ao semestre, vezes 2 vai dar 24% ao ano, em juros simples. Tá claro? Alguma pergunta? Não? Então, daqui é juros simples. Agora eu vou falar em juros compostos. Para a gente responder em juros compostos, primeiro a gente precisa descobrir aqui qual é o fator de aumento para 1%. Quem que lembra? Ou quem é que sabe? O FA, ele é igual a o índice mais 1. O Fagner quase que acertou. Isso, 101. Tudo bem? Então, o fator de aumento para essa taxa, ele é igual ao índice, que a gente sabe que é 0,01. A taxa dividido por 100 é o índice, que vai dar 0,01. Mais 1, então a gente vai ter isso daqui igual a 1,01. Esse é o fator de aumento. E se eu quero saber em 2 meses, o que eu faço? A gente pega esse 1,01 e eleva ao quadrado. Quanto que dá? Quem está com a calculadora aí na mão? Vai dar 1,02. Com mais casas, falta uma casa aí, eu acho.
pegar a calculadora aqui. 0,1. Isso, 1,0201. É isso? Deixa eu ver. 1,01 vezes 1,01 igual. Isso, 0,201. Muito bem, Aida. Então, esse é o fator de aumento. Então, a nossa taxa aí, isso daqui equivale a... Se eu subtraio 1 e multiplico por 100, a gente vai ter uma taxa de 2,01%. Vejam que 1% ao mês em juros simples dá só 2. E 1% ao mês em juros compostos vai dar 2,01. Se a gente pensar nisso daqui, ó, 1,01 elevado à sexta potência. Quanto que dá isso, gente? Quem está com a calculadora aí para poder fazer? O meu deu 1,06152015061. 61, quer dizer. 0,15061. É isso? Então, é Isso, 1,061 5201 0 150601. 0601 no final. Isso. Meu Deus, esse. Ok, Gabriela. Então, essa é o quê? Quando a gente capitaliza 1% ao mês, então a gente vai, fazendo juros sobre juros, a gente está usando os fatores de aumento. O fator de aumento vezes ele próprio, ele vezes ele dá o quadrado, vezes ele mais uma vez dá o cubo, 3 meses, vezes ele de novo é a quarta potência, 4 meses, vezes ele de novo é a quinta potência, 5 meses, e a sexta potência vai dar 6 meses. Então, esse é o fator de aumento de 6 meses. Agora, se eu quero saber a taxa, a gente subtrai 1 e multiplica por 100, que é o número que o Fagner já publicou, 6,15% aqui ao semestre. Então, só comparando, 1% ao mês em juros simples é 1 vezes 6, que dá 6%. Aí, em juros compostos, 1% ao mês dá 6,15%. Então, é um ganho melhor, um ganho maior. Se eu estou investindo, é melhor que o cálculo seja feito em juros compostos. E aí, na pergunta do exercício, o que eu tenho que fazer? A gente precisa pegar o 1,01 e elevar a 12. Quanto que dá isso, gente? Depois desse 1 aí, vai o 26, 82, 50, 30, 13, 19. Depois do 26, repetindo, 82, 50, 50, 30, 13, 19. 19. Isso. A Nathalie colocou ali também. Aí ela tem até um número 7 no final. É isso? Então, isso daqui, equivale o quê? Se eu subtraio 1 e multiplico por 12, por 100, perdão, subtraio 1 e multiplico por 100, vai dar 12,68. 68
ao ano. Expandir isso aqui para caber. Repetindo, se a gente tivesse em juros simples, daria o quê? Se a gente tivesse em juros simples, 12%, isso. E em juros compostos, dá 12,68. Vejam aí a diferença para um ano. E quando a gente faz a pergunta Selic de 12%, eu faço um negócio de 1% ao mês, se for em juros simples, empata. Se for em juros compostos é muito. 1% ao mês em juros compostos tem um ganho real maior que o da Selic. Está claro aí a importância de a gente saber capitalizar essas taxas? O mercado capitaliza essas taxas em juros compostos. Aí todos os comparativos eles são feitos em juros compostos. Perguntas? Não? Então, ficou assim. Vamos ver o que eu tenho aqui para sequência. Já é análise combinatória. Então, quando a gente, fechando aí um pouco a parte de matemática financeira, a gente fez cálculo de juros, cálculo de capital, cálculo de montante, a taxa informada, e aí a gente pode fazer comparativo entre elas, usando esse procedimento que a gente acabou de ver. E a questão do prazo vai ficar para o módulo de gestão financeira ou para o momento que o curso de vocês exigir. E aí vocês vão estar aprendendo aí como utilizar logaritmo para o cálculo de prazo. É isso. Então, falando de análise combinatória, posso virar a página? Qualquer coisa é só perguntar. Legal. Então, possibilidades se multiplicam. Esse é o princípio fundamental da contagem, né? Existe uma fórmula que eles fazem lá de n que multiplica n mais 1, que multiplica n mais 2, n mais 3, mas a fórmula da matemática dizer exatamente isso. Possibilidades se multiplicam. Se existe uma possibilidade n, essa possibilidade, ela, para uma combinação de possibilidades, é uma possibilidade vezes a outra. Virando aqui a página e aplicando isso daqui. Então, a gente pode usar o exemplo em códigos. E quando a gente fala em exemplo em códigos, a gente pode pensar um código de 2 números, ou um código de 3, ou um código de 5. Tem algumas situações, acho que um cofre, que eu me lembro aí, vendo aí os filmes, eles falam de códigos de 12 posições, né? Que o número de combinações, de possibilidades é tão grande que a pessoa ela estaria dedicando muito tempo para descobrir qual é esse código, não é? No caso de 2 posições, deixa eu ver se eu tenho aqui na página seguinte. Já é alfabético. Então, vou fazer aqui de 2 posições numérico. Então, a gente teria uma situação assim, ó. Opa! Uma posição que multiplica a outra posição. O que eu preciso saber aí? Eu preciso saber, em cada posição, quantas são as possibilidades. Se
eu posso usar os algarismos numéricos, as possibilidades são 10, porque é de 0 a 9. Então, dois números vão dar o quê? Quantas possibilidades para nós? Então, seria, na primeira posição, 10 possibilidades, vezes 10 possibilidades da segunda posição. Isso é a quantidade de possibilidades aí para um código de duas posições. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. Tá claro isso para vocês? Sim? Não? Mais ou menos? Então, se a gente começar a mentalizar ou colocar numa lista esses códigos, falando de outra forma, o código começa com duas posições, dois números, 0, 0. E a última posição é 99. Se 00 é um código, 99 é o último código, então 99 códigos mais essa primeira posição, no total vão dar 100 combinações. Se eu tivesse um cadeado de duas posições, como que eu combinaria? Poderia ser um código 00, um código 01, um código 02, até 99. E se a gente fizer a contagem de quantos códigos possíveis, 100 códigos. No exemplo aqui, para três posições numéricas, então eu tenho aqui as possibilidades da primeira posição numérica, que multiplica as possibilidades da segunda posição numérica com as possibilidades da terceira posição numérica. Se em cada posição eu tenho 10 possibilidades, então a quantidade de códigos que a gente pode criar com uma combinação de três números é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Vai dar 10 ao cubo, que é igual a 1000. Começa da mesma forma. O código é o 000 na primeira posição e vai terminar lá no fim da lista com 999. Qual é a quantidade de códigos? 1000 códigos. Se a nossa empresa aqui tivesse 800 funcionários e a gente fosse criar um código de funcionário, então bastaria ter um código numérico de 3 posições. E aí isso vai atender os 1000 funcionários, não, os 800 funcionários com folga, ainda sobra 200. Eu tenho 800 funcionários, crio um código de funcionário com 3 posições, então eu consigo atender o quê? Até 1000 combinações de códigos. E aí, Fagner, nesse exemplo, continuou a clareza? Alguém tem alguma pergunta? Algo não está claro? Ok. E agora, o exemplo para 5 posições, ele é a mesma lógica, né? Então, vai ser 10, cada possibilidade, elevado à quinta potência. Isso é igual a... Isso, só ver quantas posições. Quando é numérico. Então, um código de 5 posições numéricas, ele pode ter 100.000 combinações. O Fagner colocou aí a resposta. Essa é a ideia. Agora, ó, vou virar a página. Vou falar agora
de duas posições alfabéticas. Então, eu tenho uma quantidade de possibilidades na primeira posição, que multiplica uma quantidade de posições na segunda. Então, quantas letras eu tenho no alfabeto? 26. Então, na primeira posição do código alfabético de duas posições, a gente tem 26 possibilidades. As possibilidades continuam se multiplicando. Então, qual é a totalidade de códigos que a gente pode fazer? 26 vezes 26, que dá 676. 26 vezes 26, 676. É isso aí. Legal, Tainá. Com dois números, dois algarismos, a gente consegue 100 possibilidades. Com duas letras, fazendo o código alfabético de duas letras, a gente pode atender 676 possibilidades. E agora, falando de 5 posições, já elevando aí a dificuldade. 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai dar o quê? 26 elevado à quinta. Quanto que dá isso? 11.881.376 códigos de 5 posições. 11 milhões. Alguém confirma esse número? 881.376. Isso. A Nathalie colocou esse número e o Fagner confirmou. Legal. Ah, tá. Eu olhei o começo do número, mas o final estava diferente. Mas aí a Nathalie confirmou que está correto. Ok. Não tem vírgula aí, né, Fagner? Tá, é 11.881.376. Ou, dependendo da calculadora, só tem vírgula. Ou só tem vírgula, ou só tem ponto. Legal. Tá claro aí, gente? Possibilidades se multiplicam. Então, a gente está fazendo análise combinatória, que seria o quê? O princípio fundamental dessas combinações é que as possibilidades se multiplicam. Posso virar a página? Sim? Ok, Aida também. Então, vamos lá. Agora, gente, o código não é mais numérico e ele também não é mais alfabético. Agora ele é alfanumérico, não é? E quando a gente fala de alfanumérico, a gente tem o quê? Em duas posições, ele é alfanumérico, uma posição tem que ser uma letra e a outra posição tem que ser um número, ou vice-versa, né? Então, primeira possibilidades da primeira posição vezes as possibilidades da segunda opção. Então, tanto faz, né? Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso colocar 26 na frente, que multiplica 10. 26 possibilidades de letra numa posição e 10 possibilidades de números na segunda posição. Ou, contrário, a ordem dos fatores não altera o produto, então não vai alterar o quê? O resultado da multiplicação. E aí a gente vai ter o quê? O 260. Então, quantos códigos eu posso fazer com duas posições num código alfanumérico? 260. Então, se a gente pensar só no numérico, dois números, 100.
Duas letras, 676. Uma letra e um número, 260 possibilidades. E agora, no próximo exemplo, eu tô virando, tô seguindo, hein, gente? Qualquer pergunta é só fazer. Agora são duas letras e três algarismos. Duas letras é o quê? 26 que multiplica 26. E agora, três algarismos, três números. O primeiro número tem 10 possibilidades, o segundo número também tem 10 possibilidades, e o terceiro número também tem 10 possibilidades. Gente, qual que é o resultado dessa conta? Nathalie respondeu. Mais alguém? Tainá também, legal. É isso mesmo. 26 vezes 26, a gente já viu que dá 676. Faltou um zero, Aida. 10 vezes 10 vezes 10, também a gente já viu, dá 1.000. 1.000 vezes 676 vai dar 676 mil, com três zerinhos. O código de placa dos veículos, se a gente pensar na placa cinza, a placa cinza ela tinha 4 posições de números e 3 posições de letras. Então, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10.000. Era a quantidade de placas que a gente conseguiria o quê? Atender no emplacamento brasileiro. Mas aí a gente já viu que não era o suficiente, a frota de veículos do Brasil cresceu tanto que a gente precisou o quê? Trocar um dos números por uma letra. E a gente adotou aí o padrão da posição dessas letras e algarismos no padrão Mercosul, mas continua sendo uma letra a mais, não é? E 3 números. E aí a gente consegue atender muito bem a quantidade de veículos para a América Latina inteira, não só para o Brasil. Tá claro aí, gente? Alguém quer fazer essa conta só para saber? 4 letras e 3 números. Quantos veículos a gente poderia estar emplacando? O emplacamento de veículos no Mercosul é 4 letras e 3 números. Temos uma resposta do Fagner. Alguém confirma? Isso, pronto, 2 respostas. Legal, Nathalie. É isso mesmo. Então, só para entender, então deu 456.976.000 placas de veículos, não é? Se cada brasileiro tivesse um carro, não é? Nós somos 207 milhões de brasileiros, então daria para emplacar 2 vezes a população do Brasil. Mas o código é Mercosul.
se a gente pensar assim, a população da Argentina é de 45 milhões, com mais 205 milhões de brasileiros, dá 250 milhões de sujeitos argentinos e brasileiros. Então, atende a Argentina e atende o Brasil. Mas o Mercosul é Paraguai e Uruguai também. Então, tem que contemplar aí a população do Paraguai e a população do Uruguai. Mas esse código, com certeza, atende aí esses 4 países. Então, no padrão Mercosul, a placa azul e branca que aparece aí nos carros novos, eles têm aí 456 milhões 976 mil possibilidades. E não sei se vocês lembram, mas essa placa azul, ela também serve para os bimotores, né? Que seriam as motocicletas. As motocicletas usam o mesmo código. Então, para a quantidade de carros, motocicletas desses 4 países aí, essa quantidade de códigos atende muito bem. Alguma pergunta aqui? Gente, ó, a gente está com tempo e eu vou fazer uma. Espero que vocês tenham feito, não sei se vocês perceberam, nós estamos com a avaliação continuada 2. Ela está postada lá na aula 5. E hoje, se der tempo, espero, daqui a pouco chega para mim a aula gravada e espero colocar logo em seguida a avaliação continuada 3. E se vocês viram lá, tem 10 exercícios, né? Exercícios de porcentagem, exercícios de função de primeiro grau, exercícios de PA e PG e exercícios da função de segundo grau. Alguém fez? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá recapitulando: porcentagem, função de primeiro grau, PA e PG e função de segundo grau. Esse é o conteúdo da continuada 2. E do jeito que está agora, ela está no próprio Que Mágico, a nota de vocês, ao terminar, vocês já ficam sabendo qual é a nota de vocês, certo? Alguma pergunta aqui? Professor, eu tenho. Qual é a data estimada que finaliza essa prova? Tem, por exemplo, até o final do mês, mês que vem? Eu tenho essa dúvida. A primeira semana de novembro, Nathalie. Ah, tá. Obrigado, prof. Né? E é múltipla escolha também? É múltipla escolha. São Tá. 10 questões de múltipla escolha e são, 10 exercícios que a gente fez nas aulas de 1 a 5. Perfeito, prof. Obrigada. Aí a continuada 3, Nathalie, ela vão ser 10 exercícios que a gente desenvolveu também das aulas 6 até hoje. Perfeito, prof. Obrigada. Nada. Alguma pergunta aqui, gente? Tá claro aí trabalhar com taxa, que é o resumo da aula. E trabalhar com esse princípio fundamental de contagem. Nenhuma pergunta aqui. Não? Tá, ok. Aí, ó, vocês já sabem que a gente finaliza com avaliação. E hoje, a gente trouxe uma novidade para a aula. E, principalmente, em relação a essa novidade, eu queria críticas de vocês. Se vocês realmente acham que trazer aí essa checagem pessoal, trazer esse autocuidado, não é, também pessoal, isso vai
agregar alguma coisa para vocês e para nossas aulas. Respondam no chat ou abram o microfone, fica à vontade. Wagner achou que é bom. Então, quem mais? Críticas? Legal, você acredita que vai ajudar. Muito bem. Vejam que todos os códigos que vocês criarem, seja de imagem ou seja do recurso mental, é tudo pessoal, não é? É só para dar um exemplo para vocês. A primeira vez que eu vi isso, a pessoa perguntou, né, sobre policial. Uma pessoa respondeu: para mim, o significado é segurança. E para outra pessoa, era insegurança. Então, é a mesma foto de um policial, né? E aí, para duas pessoas, tinha significados diferentes. Então, só para falar dessa situação, né? Então, para vocês verem como é pessoal, é muito subjetivo, é de cada um. Então, a gente tem duas respostas, Fagner e Nathalie. Quem mais vivenciou? Aida, concorda com a Nathalie? Legal. Aqui na aula a gente vai estar tentando exercitar momentos de 1 minuto, mas no dia a dia de vocês, várias vezes por dia, vocês podem estar parando um pouquinho na hora do almoço e fazer 2 minutos, 5 minutos, vocês decidem. E depois escrevam lá no diário de vocês o significado de tudo que vocês viram. E aí vocês vão estar trabalhando esse autoconhecimento, esse autocuidado. 4 respostas. Legal, Tainá, que bom que você gostou. Eu não tenho muita experiência nesse trabalho, gente. Foram 8 semanas num curso, e aí esse curso teve um aumento, né, um upgrade de 3 semanas. A última semana do primeiro curso e a primeira semana do segundo curso, elas são iguais, são 8. E acrescentam mais 2 semanas. Então, eu já estou em 9 semanas fazendo esse tipo de exercício. E eu já fazia antes com outros nomes, mas isso sempre me ajudou, né? E eu acho que é importante que a gente se desenvolva. E eu prefiro que todo mundo se desenvolva de maneira inteira. Então, a Maria Bispo também gostou. Legal. Então, a gente tem Fagner, Nathalie, Aida, Tainá e Maria. 5. Acho que uma pessoa só não respondeu, né? Mas tudo bem. Então é isso. Uma pessoa sou eu mesmo. No outro, então tá certo. Todo mundo respondeu. Obrigado, gente. Alguma pergunta? Posso encerrar? A gente está encerrando mais cedo hoje. Vocês querem repetir a experiência? A Aida não pegou a primeira. A Nathalie, com certeza. Legal. Então, a Aida chegou um pouco depois, ela não pegou a primeira parte. Então, eu estou com a carta na manga aqui. Então, a gente vai para lá. Ó. Então, a ideia é... Eu nem perguntei... Teve 2 respostas aqui, eu já estou... Quem achar que está com horário e não pode ficar aí esses minutinhos finais, está liberado. Mas a ideia é esse conhecer-se por inteiro, na minha opinião, é super importante. Então, coração, mente, né? 2 partes. Depois, o corpo e a alma, não é? Essa alma, ela pode ser o meta, o universo, ou para alguns de vocês pode ser a religião. Isso, por exemplo, né? Então,
a gente precisa se desenvolver não só no cognitivo, mas também no nosso sentimento. E o nosso corpo também a gente precisa se conhecer. E a nossa alma também. Então, isso, na minha opinião, é se conhecer por inteiro. Um exemplo muito simples do autoconhecimento é, por exemplo, em relação ao nosso corpo. Eu, é, se a gente fala assim, é muita areia para o meu caminhão, né? Essa frase daí, ela tem diversas conotações, mas, por exemplo, tem pessoas que fazem o supermercado do mês e quer trazer todas as sacolas ao mesmo tempo. E, de repente, ela se machuca, ou o joelho, ou a coluna. Não é preciso, né, estar trazendo todas as sacolas ao mesmo tempo. Eu posso pegar algumas, fazer uma viagem ao elevador, eu pego um outro punhado, faço outra viagem, e aí a gente se exercita, não se excede e não se sobrecarrega. Só para falar dessa ilustração do muita areia para o meu caminhão. Então, nessa parte física. Se eu me conheço fisicamente, então a gente se coloca desafios para isso que a gente se conhece. A gente pode colocar desafios um pouco maiores, no sentido de, eu vou, numa academia, aumentar a minha performance. Mas, mesmo na academia, eu não posso fazer um exagero, né? Eu vou dar um outro exemplo. Eu sou corredor, né? Então eu tento correr. Desde 1º de janeiro de 2010, eu venho correndo aí quase que todos os dias. Um amigo nosso, ele começou no ano seguinte, 2011. Só que ele queria correr tudo de uma vez sempre. E ele conseguiu ficar bem por 8 meses. No 8º mês, ele estourou o joelho dele. E ele não corre mais. E, graças a Deus, desde 1º de janeiro de 2010, eu venho correndo. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento, precisa ter esse autocuidado. E quando lá, moleque, eu comecei a aprender sobre conhece-te a si mesmo, se conhece a si mesmo por inteiro. Daí eu criei essa palavra ipsos, né? Ela não tem no dicionário, mas cada um de vocês aí pode criar palavras, pode estar criando códigos e pode estar fazendo aí o seu decifrômetro, né? Porque a ideia é se autoconhecer. Então, a gente sempre pensa na ergonomia, às vezes a gente pensa que está muito bem acomodado, mas um teste a gente fica nessa aula, sentado, depois na hora de levantar, eu consigo levantar com desenvoltura, sem problemas, então significa que a minha ergonomia estava adequada. Mas, por exemplo, a minha esposa, ela faz RPG, e reeducação postural. Aí, ela aprendeu que, para ela que é mais baixa, ela precisa, na mesma cadeira que eu sento, colocar um apoio de pé, porque os pezinhos não podem ficar balançando. Se os pezinhos ficarem balançando, isso danifica a nossa estrutura com o tempo. Então, os nossos pés precisam estar apoiados, por exemplo. Isso conhecendo o nosso corpo. Então, a postura que a gente tem é muito importante. Então, essa ergonomia a gente precisa cuidar, conhecer a nossa respiração, se ela é uma respiração de pulmão ou se ela é uma respiração profunda, e em qual delas eu me sinto melhor. Tem algumas situações que, de repente, eu preciso buscar fôlego, então eu vou fazer a respiração superior, encher o meu pulmão, né? Então, eu estou numa corrida e parece que está faltando ar, então eu não preciso fazer a respiração profunda, eu posso fazer a respiração superior, por exemplo, e aí eu posso ganhar um gás aí para fazer um sprint final ou para estar correndo mais um pouco. Então, isso tudo aumenta a nossa percepção em relação às emoções, né? Aquilo que nos afeta de fora para dentro. E a gente começa a interpretar os nossos sentimentos, aquilo que é de dentro para fora. E benefícios, a gente melhora a nossa atenção e a nossa concentração. Aí, a sugestão é que 1 minuto por dia vocês possam estar se posicionando,
se escutando e se perguntando para vocês mesmos, como que eu estou? De repente, a gente pode ter acordado e chutado o pé da cama, e isso pode estar estragando o nosso dia. E, às vezes, no decorrer do trabalho, a gente nem lembra que aquilo está nos incomodando, né? Então, acho que é bom ter essa memória e depois lembrar, não, aquilo foi um momento e agora nem estou mais sentindo o dedinho do meu pé, por exemplo, né? Aquilo não me incomoda mais. Então, isso não precisa mais estar me inquietando daqui para frente, né? Eu fiz essa percepção. E, e a gente vai, o quê? Se reeducando, se autocuidando. Aí tem aquela ideia das figuras, não é? Ninguém precisa responder agora, mas pode ser emoji. De repente, vocês podem estar no celular e verem lá 9 emojis que podem estar traduzindo 9 situações de como vocês estão. E depois vocês precisam desse recurso físico. E isso pode começar a trazer para o diário de vocês essas percepções de como vocês estão. Vocês vão fazendo o quê? Essa checagem, né? E vocês vão estar checando como é que vocês estão e verificando se alguma coisa que está acontecendo não está afetando vocês. E nessa checagem, vocês vão o quê? Refletindo e verificando o quê? Reconduções de como vocês podem prosseguir, né? Essa é a ideia. Então, essas 9 figuras para estar ajudando vocês. Geralmente são as mais comuns. De repente, vocês podem ter um repertório maior. Aqui são os cachorrinhos, a gente pode ter os emojis, tem algumas pessoas que gostam de cores, isso para fazer a checagem. Depois, no segundo exercício, qual é a introdução? O recurso que a gente traz, se algo não tiver claro, né, pode perguntar. Pede a palavra aí e me interrompe, sem problemas nenhum. No segundo exercício, o recurso é a mente. Só recapitulando, a gente viu com o Perrenot que o primeiro recurso é a informação, o segundo recurso é o conhecimento, o terceiro recurso é uma habilidade, o quarto recurso é um valor, um quinto recurso é uma atitude. E um sexto recurso é a nossa mente. E com a vantagem que esses recursos da mente a gente pode levar para qualquer lugar. E que pedacinhos da mente a gente vai estar trazendo? A questão de uma foto, um filme mental, a gente começa a visualizar uma cena que se movimenta, né? E na nossa cabeça, um cheiro, né? Tem pessoas que gostam de lembrar do cheiro do café, do cheiro de chuva. Os odores são de cada um. Um lugar que de repente vocês se sentiram bem, vocês gostaram, né? Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de montanha, tem gente que gosta de uma piscina, por exemplo. Podem lembrar de pessoas, um pai, uma mãe, uma avó, um namorado, né? Um filho. Então, isso tudo pode ser mentalizado, um diálogo que vocês tiveram, pode ser até um diálogo de um filme que vocês, de repente, viram lá, 2 personagens conversando e aquele diálogo trouxe alguma coisa para vocês. A oração é muito comum também a gente estar utilizando, para cada pessoa existe uma, né? E depois as músicas, né? Eu tenho aqui uma música de fundo, ela é para as minhas aulas, não para essa situação, porque as músicas, elas também são de cada um, né? E é 1 minuto que a gente pode estar fazendo isso. E quando a gente faz esse exercício, a gente está se autocuidando, e isso é muito importante, né? A gente reeduca a nossa posturação, a nossa postura, a nossa respiração. A posição das mãos, a gente vai aprendendo o que fazer com elas, né? Para cada situação, a gente descobre uma situação legal. Tem gente que gosta de também estar esfregando uma mão na outra, tem gente que odeia fazer isso, mas é de cada pessoa. Mas aí uma pessoa, ela pode, de repente, nesse exercício de autocuidado, estar energizando as mãos se ela achar que para ela é importante, né?
Então, no primeiro exercício, é uma checagem de como eu estou. No segundo exercício, é o quê? Esse auto se cuidar, né? Quando a gente traz qualquer um pedaço desses recursos, é no sentido de que isso, por exemplo, se eu fiquei nervoso, estou chateado de ter dado uma topada logo na saída da cama e aquilo me incomodou até esse momento, então agora no meu autocuidado a gente reflete e vai redirecionando isso, porque em tese, o ficar remoendo a topada do dedinho no pé da cama, ela não traz boas energias para nós. E aí a gente trazendo a foto, trazendo o filme, o odor, uma pessoa, um diálogo, qualquer um desses recursos mentais, isso vai fazer com que a gente tenha um autocuidado melhor. Isso vai nos organizando e, na minha opinião, vai aumentar o quê? Atenção e concentração de vocês. Isso é uma reunião que vai começar, é um filme que eu vou ver, é uma missa que eu vou participar, né? Então, qualquer situação que vocês imaginarem aí na vida de vocês, vocês podem, estou chegando para uma reunião, estou num carro, estou caminhando no corredor da empresa. Vocês podem estar fazendo esse exercício. E em 1 minuto vocês conseguem se reposicionar e focar melhor naquele momento. Então, essa é a ideia, gente. A gente exercita, a sugestão é que vocês façam isso uma vez por dia, vocês descobrem aí. O antes de dormir, para quem é adulto, na minha opinião, é sensacional. E nessa segunda vez aí, a Aida participando de forma completa, se a opinião mudou, o que vocês acharam. Tem um pedacinho que é aqui do primeiro exercício, que eu me lembrei. Dessa posição que a gente assume, não é? Então, cada um tem uma posição que é melhor, não é? Então, não é que todo mundo tem a mesma posição. Às vezes, porque a cadeira onde estou, ela é diferente, né? Então, isso tudo vai somando e personalizando, né, a forma de cada um de nós. A questão de ter o suporte para o pé também é de cada pessoa, de cada ergonomia. Para algumas mulheres é muito comum aquela ideia assim, essa pia é muito alta, essa pia é muito baixa, porque a ergonomia da pia não nos ajuda. E aí a gente precisa trazer um recurso para que a gente se sinta mais confortável ao utilizar aquela pia, por exemplo. Só eu falo. Comentários aí, gente. Como que foi essa segunda vez? Professor, essa segunda vez tive mais explicação, né? Eu achei bem melhor ainda essa explicação que o senhor deu aí. Porque eu não tinha entrado no começo, né? Foi. Mas achei muito boa, muito válida esse finalzinho de aula. Que ótimo. A ideia, eu vou tentar, né, que a gente faça isso toda a aula, mas aí eu estava um pouco preocupado com essa aplicação também, mas foi mais do que suficiente. Na verdade, eu posso trazer até mais matemática para a aula de vocês. Porque é uma situação que a gente se vê muito, né? Nesses assuntos aí que o senhor colocou. A gente se vê muito, porque se você tem uma noite mal dormida, você não consegue viver bem o dia. Então, você não consegue resolver nada. Isso vai afetando o teu dia, né? Vai afetando o dia da gente. Então, é isso que é ruim, né? Mas é muito bom, eu gostei dessa parte, dessas explicações aí que o senhor fez. Então, eu já fazia muito dessas coisas, por isso que eu me sinto confortável, mas toda a teoria e toda a prática, ela está há 9 semanas. Aí o curso termina a semana que vem, na segunda-feira, serão 10 semanas aí de socioemocional. E aí, o que eles querem quando eles fazem isso? Que a gente multiplique, né, esse conhecimento. E eu gosto e percebo que isso realmente vai agregar para a nossa aula.
Eu gostei muito mesmo, de verdade. Que bom. E para tudo que vocês fizerem, eu espero, né? Se vocês acharem que a minha leitura está não adequada, né? Por enquanto, a Não, minha tá ótimo. resposta é atenção e concentração. Não, tá bem, tá ótimo. Tá muito boa. Alguém quer falar também? Ou escrever? A Nathalie escreveu aí tão boa quanto a primeira. Então é isso. Eu vou parar a gravação. Eu agradeço aí a participação de vocês. Bom final de aula, boa semana e qualquer coisa me procurem. Eu posso te perguntar uma coisa? Não é referente à aula, não. Esse